Que agora a gente vai falar sobre como se supera o luto. Eu queria saber exatamente como. Vamos lá. Vamos facilitar as E coisas. eu ia falar exatamente sobre isso, porque que interessante, né? A energia que está fluindo legal. O que acontece? Às vezes as pessoas estão tristes lá ou com uma perda de um emprego, ou de um animal de estimação, ou de um ente querido, e o mais comum é a pessoa chegar e falar assim, você tem que ser forte. Isso acontece com todo mundo. E aí a pessoa não se acha no direito de sofrer, de chorar, de sentir aquela dor. Porque se você não passa pelo processo do sofrimento, você não se liberta. Às vezes a Marilene lá atrás, quando o pai dela faleceu, ela foi muito cobrada disso. Você tem que ser forte por causa da sua mãe, seus irmãos, ou não sei quem. Então, Não, o que eu ouvi é o seguinte, ele já está tão velho, que naquela época se falava assim. Velho, né? Nossa, por que você vai chorar? Se seu pai está velho, está na hora de morrer. Isso que eu ouvia. Nossa, e eu detestava ouvir isso aí. Eu acho isso Então, uma falta de empatia. Aí, olha só, essa fala tirou da Marilene a liberdade, né? de sofrer o luto da perda do pai. É como se ela não tivesse o direito de sofrer por aquilo. Para quê? Ele já está velho, né? Era como se falava. Ou ele já está idoso, descansou. E aí o que acontece? Você acaba entrando nesse processo de que eu não tenho o direito de sofrer. Tira de você o fato de poder chorar, querer ficar em casa, não querer conviver com ninguém durante um período. Vivenciar mesmo. O que você tem? Eu tô triste. Por quê? Porque meu pai morreu. Tá, e até que ponto essa tristeza, né, essa dor do luto, ela é considerada normal, humana, dentro de um processo de normalidade, e quando ela vira uma doença? Exemplo, eu tenho uma amiga que está separada há 10 anos, 11 anos e tal. Você olha para ela, o olhar dela é triste. E não era, sabe? Ela não consegue superar a dor, que é uma grande dor, da separação, entendeu? Então eu fico pensando, até que ponto essa dor, vivenciar essa dor, está dentro de uma normalidade, e quando não está mais e você deve procurar ajuda? Então, a gente não tem como mensurar uma coisa cronológica, porque de pessoa para pessoa existe um tempo e as coisas vão acontecendo. O que tem que observar é como a pessoa está reagindo àquele luto. Porque tem pessoas que passam por a negação, adaptação e a validação e vai embora. Você vê nitidamente ali como é que esse processo está se dando. Agora, está se arrastando durante muito tempo, a tristeza começa a virar uma melancolia, o autocuidado começa a não existir, a pessoa não quer mais sair de casa, aí o cabelo começa a ficar branco, no caso da gente mulher que pode pintar, né? Não faz uma unha, não quer tomar um banho. Sim. Aí já entrou no processo depressivo. Eu sei de caso de uma mãe que o filho morreu de acidente e ela entrou nesse processo depressivo e ela morreu. Ela era uma pessoa saudável. Ela morreu de tristeza. Sim. Morreu de tristeza, exatamente isso aí. Então, ela ficou na primeira fase, que é a negação. E aquilo me dava uma tristeza, porque ela tinha mais outros filhos. Não tinha, né? Ela faleceu. E os outros filhos ficavam vendo aquilo. Que ela tinha tanto amor para aquele filho era o filho mais velho, que ela não aguentou a morte dele. Então isso cabe a quem está em volta, esse alerta. Olha, a minha amiga não está bem, a minha mãe não está bem, a vizinha não está bem, eu preciso fazer alguma coisa. Então, o que é que se pode fazer? Então, quando você detecta isso, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Uma amiga minha, ela fazia dupla de vôlei com uma outra pessoa e essa pessoa do nada desfez a dupla com ela. E ela entrou no processo de luto. Ela falou, né, eu não vou mais sair de casa. Aí tinha um torneio lá em Vitória, ela falou que não queria ir. Falei, você vai sim, você não vai ficar, eu vou lá dentro da sua casa, eu vou te arrastar, você vai sim. Aí eu falei, até porque as pessoas vão ficar perguntando de você, eu vou falar o quê? Tá em casa chorando as pitangas?
E para ela foi a melhor coisa, porque ela estava triste nesse processo de perda, de não aceitação. Mas por que que ela não quer mais jogar comigo? O que que eu fiz? E às vezes não tem nada a ver com a pessoa, é com a outra. E eu tirei ela de casa, eu tirei desse movimento aonde ela se achava que ela era a causadora da situação. E não era, porque as pessoas fazem escolha. O que a gente tem que ficar é atento. A gente também não consegue solucionar as situações de todo mundo. Mas, por exemplo, a Marilene, se você começa a perceber diante de um luto que ela está triste, você precisa auxiliar. Vamos sair? Vamos fazer alguma coisa diferente? Até para ela começar a entender que a vida flui. Não vai ser igual era antes, porque está faltando algo. A história foi escrita, não apagou a história. Mas dali para frente ela vai precisar caminhar sozinha. E às vezes no começo, com auxílio de amigos. A terapia ajuda muito, porque a pessoa começa a se validar. Né? Porque às vezes existe muito em casais. O que acontece? A mulher é dependente do homem financeiramente e emocionalmente. Aí o homem morre, pronto. A mulher, e agora? O que eu faço na minha vida? Não, ou então ela descobre que é traída. Também. É uma dor imensa, né? Também. Então, isso. É um outro luto. É, um outro luto. E quando é perceptível, porque às vezes tem pessoas que são muito resilientes. É igual a gente está vendo essas enchentes aí. A pessoa fala assim, eu perdi a casa, perdi tudo, mas agora eu vou reconstruir. Mas quando você não tem resiliência e você não tem suporte de amigos, familiares, fica muito mais difícil. Então a gente precisa estar atento ao outro, a ter cuidado com as pessoas que nos cercam. O que está acontecendo? Por que você está assim? Vamos sair? Vamos fazer algo diferente? Ou às vezes um café. Sentar, tomar um café, não precisa nem... Ouvir, Isso. né? Se colocar no lugar de escuta. Olha, eu vim aqui para te ouvir. Né?